Muito bom, graças a Deus. Que Deus te abençoe. Uma alegria estar aqui. Muito grande. Estou muito feliz de verdade, viu? Uma igreja muito jovem, muitos jovens. A unção do coelho passou por aí, um monte de criança. Que maravilha. Que responsa, né? Mas é uma festa, né? Apesar de, né? Apesar de faltar isso, faltar aquilo. Obrigado, queridão. Apesar de várias coisas que você pode pontuar, mas ainda assim é a nossa casa, né? A casa do nosso Pai. Uma alegria. Para quem não me ouviu falar ontem, não estava lá no hotel. Sou casado há 30 anos com uma mulher, temos 3 filhos, 2 rapazes e uma moça. O caçula tem 22 anos e os mais velhos são gêmeos, um moço e uma moça com 25 anos. Uma família de Deus linda e maravilhosa, graças a Deus. A graça de Deus correu atrás de nós, sabe? Eu não canso de falar isso para vocês, para eles, para todo mundo. O favor de Deus nos alcançou. Então somos gratos. Os nossos filhos são gratos por tudo que Deus já deu, por tudo que Deus tem dado. E hoje sou grato por estar aqui. Segunda passada, essa semana toda, aliás, é a semana da família lá na nossa igreja. Então tem algo toda noite para se fazer. Começou no culto de domingo, aí segunda, terça e se encerrou hoje já no setor. Então, essa foto eu vou mandar para todo mundo. Manda uma foto para a gente pôr no folder. Vai essa daí, depois você me manda. Então, segunda-feira, o pastor Jamei ele já prega 319 anos no Brasil, uns 200 anos na Europa, 100 anos na Rússia, é um negócio. E ele falou, duvido que um pregador quando não sobe aqui não bate o joelho de tremer, porque é muita responsa. Ele falou, porque estamos falando de Deus, para o povo de Deus. E para concluir, ele ainda vira para mim e fala, não é verdade, Clésio? Eu falei, é verdade. Então não é brincadeira, apesar de que temos brincadeira no meio da conversa, né? Acho também que Jesus era cheio de gracinha, sabe? Na minha interpretação. Quando a mulher toca nele, ele falou, alguém me tocou. O próprio Pedro falou, você está com graça, né, velho? Espera um pouco. Velho, a minha tradução. Você está com graça, está todo mundo empurrando, parece final de Palmeiras e Corinthians, está uma pegação. Alguém te tocou? Alguém tocou diferente. Então é com muita responsabilidade, né? E eu encaro também com um privilégio de, junto com Jesus, fazer parte na transformação de algumas pessoas. Essa semana, no dia antes de vir aqui, ou o dia que eu estava vindo, estava no aeroporto, um rapaz me mandou umas mensagens. Um rapaz que até uns anos atrás ele era viciado em pornografia, mas ele não via pornografia uma vez aqui ou lá, ele via o dia todo. Ele tinha um trabalho e ele tinha as atendentes lá na frente, ele ficava aqui no computador do escritório o dia todo. Aí quando chamavam ele baixava tudo, ia lá. Esse homem se transformou e o grande agente transformador na vida dele foi o curso de Homem ao Máximo da UDF. Esse cara se transformou, se converteu, começou a dar curso para outros homens. E aí na sexta-feira ele me mandou uma mensagem: amanhã eu vou poder ter a chance de testemunhar no grupo de homens que um amigo meu me chamou. E eu vou falar do amor de Jesus e vou dar o meu testemunho. Porque esse meu amigo se converteu um ano atrás de ouvir o que eu falava da minha vida e me vendo como eu vivia. Ele se converteu e está em Jesus. E eu falei para ele, meu querido, você está experimentando o maior prazer dessa terra, que é, junto com Jesus, ser um agente, ser um cooperador no milagre que Jesus está fazendo na vida de alguém. Então que bom, e que você saia daqui desejoso de ser um abençoador de pessoas. Então pare
de querer ter uma família abençoada. Queira ter uma família abençoadora. Muda todo o perfil, muda a estrutura, muda o dia a dia, muda o jeito de fazer pipoca em casa. Porque não é mais só para nós. Nós vivemos para abençoar. Quem dera, todos da minha casa, e que o meu coração vivesse isso continuamente, diariamente, em todas as circunstâncias. Não vivo para mim, vivo para abençoar. E eu já experimentei o prazer que é de ajudar Jesus no milagre de alguém. Eu invento uma história em algumas pregações. Em Marcos 2, fala uma história de um paralítico que foi levado por 4 amigos até a presença de Jesus. Chegando lá, não dava para entrar, muita gente, os caras, vamos pelo telhado, furaram o telhado no ponto exato que Jesus estava, está escrito dessa forma. Desceram o paralítico. Jesus tem primeiro uma conversa teológica sobre perdão, mas depois falou, pega o seu leito e vai embora. O rapaz levantou, que era um paralítico. Eu falei paraplégico? Não, né? Às vezes eu invento palavra que não tem. Era um paralítico, pegou o leito e foi embora. Isso está escrito. Agora o que não está escrito, eu tive uma revelação, ou uma invenção. 2 amigos pescando, e aí eles começaram a falar, nossa, Jesus vai estar hoje aí na vila. Pois é, eu estava pensando, rapaz, eu queria ir lá para ele botar a mão na minha cabeça. Então, mas só que tem o Zezinho lá, né, rapaz? O Zezinho está lascado no leito. Pô, vamos levar o Zezinho? Vamos. Eles estavam pescando, recolhe as varas, passa lá na praça, tem 2 primos jogando dominó. Já que vocês estão indo, nós vamos buscar o Zezinho. A gente estava falando dele, nós vamos ajudar vocês. Aí os 4 homens saem furando a multidão, porque está todo mundo vindo para onde Jesus estava. E eles indo até a casa do Zezinho. Chega lá, o cara está na cama, largado, sozinho, não tem ninguém lá. Todo mundo foi embora até Jesus. Todo mundo, o cachorro, o pernilongo, ele sozinho. O que vocês estão fazendo aqui? Nós viemos buscar você, vamos levar você até Jesus. Vocês estão bobo? Você precisa de uma bênção, porque a sua mulher não sei o que tem, não sei o que tem. Você, a sua mãe está mal, você isso, aquilo. Vão vocês lá. Não, nós vamos levar você. Você vai ser abençoado hoje. E esses 4 amigos levam, chega lá, não dá. Eles têm uma brilhante ideia. Já sei, vamos subir pelo telhado. O Zezinho foi curado quase que naquela hora, só de medo. Imagine se ele é paraplégico e vai subir o cara no telhado. Eu saio correndo da maca, eu sou curado agora, porque pode piorar. E esses caras vão, descem Zezinho, o milagre acontece. Aonde vocês acham que estavam os 4 quando o Zezinho foi curado? Eu acho que lá em cima ainda, ou assim, assistindo de camarote o milagre. O Zezinho levanta, cara, pega o leito e põe nas costas e vai embora. Se eu sou um dos 4, eu corro, eu deito naquele leito e dou chicotada nele ainda. Bora, cara, que lerdeza é essa? Não foi curado? Tá devagar, tá mancando. Mas imagine a noite, quem é que estava mais feliz? Zezinho, Jesus ou os 4? É difícil de definir, né? Jesus estava feliz, curou um dos seus filhos. O Zezinho não dormiu, foi jogar bola, andar a cavalo, subir na árvore, fazer tudo que não fazia há algum tempo. E os 4 amigos, eu acho que deitado, talvez num gramado, olhando as estrelas e pensando, eu ajudei Jesus no milagre, foi o que aconteceu. E esse prazer, esse sabor, eu estou na tese de que é o maior prazer que se tem sobre a terra, de ajudar Jesus no milagre. Eles não tinham poder para curar, mas para carregar o leito tinha. E agora, brincadeiras à parte, eu defendo a ideia de que se eles não tivessem feito isso, o milagre não teria acontecido. Para rebater essa ideia mística de que brasileiro tem, de que se Deus quiser ele vai fazer. Outro dia eu estava numa discussão em casa, minha esposa, não, se Deus quiser vai fazer. Eu falei, não é verdade. Eu falei, não é. Você acha que Deus queria que Caim matasse Abel? Não, então ele matou. Não era da vontade de Deus.
mas aconteceu. Então a gente, não, se Deus quiser Ele vai fazer. Aí eu fico deitado no sofá e Ele que faça tudo. Não é assim não. Não é assim. Existe uma outra cena em Atos muito bonita, que Pedrão está orando, o anjo vem, desce o lençol lá das comidas, cheio de porco, galinhada com piqui, um monte de coisa boa. E Pedro fala, tô fora, jamais. Aí Pedro foi ensinar para Jesus sobre religião. Jamais, isso aí não se pode, isso aí nunca entrou na minha boca. Pedro, tá vindo os caras aí, acompanha os caras. Ao mesmo tempo, um anjo apareceu para Cornélio lá do outro lado. Ô Cornélio, tem um homem lá, manda buscar ele aqui que ele tem algo para te falar. Aí Cornélio mandou, foram lá no Pedro, o Pedro falou, dorme aí hoje, amanhã a gente vai. Dormiram com Pedro, no outro dia foram. Pedro chegou lá, dormiu mais uma noite e no outro dia foi falar com eles. E como Pedro começou o discurso, eu nem queria estar aqui. Eu nem queria falar com vocês, porque vocês são imundos. Ele não falou dessa forma, mas vocês são gentios. Não queria estar aqui, mas avisado pelo um anjo, por Espírito, por isso que eu estou aqui. E aí ele prega, os caras se convertem. E aí começou a conversão de gentios. Agora presta atenção, um anjo chega e fala para Cornélio, manda os caras lá buscar Pedro. Vai um anjo lá para o Pedro e desce o lençol 3 vezes. Está vendo? Está vendo? Está vendo? Uma pergunta, por que aquele anjo que falou para Pedro, ou o anjo, não sei se foi o mesmo, ou o anjo que falou para Cornélio, já não falou direto para Cornélio o que era para Pedro falar? Por que esse embrulho todo? De botar 3 pessoas para buscar, de botar Pedro para vir aqui. Se eu sou Cornélio, falou, anjo, espera um pouco, está parecendo no Brasil esse negócio, é muita burocracia, fala logo o que é. Pedro vai falar o quê? Para que você está falando comigo? Já fala. Não. Na burocracia celestial envolve pessoas. E esse envolvimento de pessoas não é só para te abençoar, é para que você também adentre nesse mundo de milagre para ajudar na transformação de outros. Se todos nós sairmos daqui com esse coração desejoso de ser abençoador, a gente transforma essa grande cidade de Rio Preto. Graças a Deus. Boa noite para quem está marcando o horário a partir de agora, viu? Malaquias 4. Malaquias 4, o último livro do Primeiro Testamento. Eu queria incentivar você a parar de falar Velho Testamento. No original não está escrito velho. Alguém que organizou o negócio e colocou número nos capítulos e alguns títulos de algumas passagens, escreveu velho e novo. Na nossa geração, velho não serve mais. Hoje eu estava conversando com uma moça de 30 e poucos anos, ela falando, os casais mais novos. Eu falei, puxa vida, casais mais novos, a menina tem 30 anos e já é velha. E eu, que sujei o pé no barro do dilúvio, um pouco mais. Não chame de velho, chame de primeiro, porque ele não está antiquado, ele não está ultrapassado, ele não está nulo, ele continua valendo. Tem algumas práticas, por exemplo, de matar animal para derramar sangue para que eu seja perdoado, não precisa mais. Mas o coração de Deus que está aqui nessa primeira parte, continua sendo o coração de Deus, tá bom? Então é Deus se revelando, Deus se mostrando. Tem a história da criação, história do dilúvio, a história do início do povo de Deus com Abraão, a história do coração de Davi, dos profetas, até chegar em Malaquias, o último profeta do Primeiro Testamento. Então, o Deus de amor, o Deus criador, o Deus que deixou uma carta de amor escrita, as últimas palavras estão em Malaquias. E como é que termina um livro? Um romance, uma história. Quais são as últimas frases? E viveram felizes para sempre. E tudo entrou nos eixos, tudo belezinha. Quais são as últimas palavras do Deus de amor para nós? Está escrito o seguinte, 4, versículo 5. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande
e terrível dia do Senhor. O grande e terrível dia do Senhor já aconteceu? Não, porque essa é a segunda volta de Jesus, é o final da odisseia humana na terra, como já dizia o poeta. Acabou-se, finish. Quem fez, fez, quem não fez, não fez, quem dançou vai continuar dançando e segue uma nova vida. Então esse final é a volta de Jesus. Então ele está dizendo: eis que eu vos enviarei Elias antes do final. O que é esse Elias eu não sei te explicar. Eu imagino, você pode pensar diferente, não vamos brigar, que deve ser um mover do Espírito Santo na igreja do Senhor no globo terrestre. Não acredito que esse Elias será um homem, não acredito que isso vai ser numa igreja, só na igreja Origem lá em Rio Preto. Eu acredito que vai ser um mover. Posso estar errado, não vamos brigar, não é esse o centro da minha mensagem. Eis que eu vos enviarei Elias antes do final. Próximo versículo 6. Ele quem? O Elias. Ele converterá o coração dos pais a seus filhos e o coração de seus filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Está escrito lá. Agora, engraçado, o Deus de amor, o Deus que inventou amor, no final da sua carta, no final da carta, porque a Bíblia que Jesus carregava parava ali, a Bíblia que o apóstolo Paulo, os discípulos carregavam, parava ali. O restante de Mateus e Apocalipse foi escrito depois. Mas o que os discípulos tinham em mãos, a carta do Deus de amor terminava com maldição. Cara, não tem senso nesse negócio. O Deus de amor era para terminar e viveram felizes para sempre. Nós fomos para o céu, andar na carruagem de fogo, sei o que tem, um monte de coisa, brincar de pular nas nuvens, todas essas coisas bonitas. Não está escrito isso, está escrito maldição. Por que maldição? Se não houver a restauração da família. Então, trabalhar na restauração familiar é profético. É a parte principal nossa como cristãos. Trabalhar na volta de Jesus, trabalhando na restauração da família. Se hoje nós somos tão egoístas que eu trabalho só na minha casa. Não, a gente precisa trabalhar na restauração de muitas casas, de todas as casas de Deus. Não dá para consertar tudo, mas precisa haver uma restauração de corações. De pai para filho, de filho para pai. Se não houver isso, ele vem e é maldição. Você quer ser encontrado em maldição quando Jesus voltar? Eu quero estar firme, de peito aberto. Lá no Novo Testamento, Paulo fala que quando ele voltar, ele vai atrair a si todas as coisas. Olha que interessante, parece que vai ser como se Jesus fosse um grande imã. Imagine o sol, um imã. E todo mundo é atraído para lá, todo mundo vai ser sugado, puxado por essa força. Alguns irão de frente sorrindo, outros irão de costas chorando. Então, quando Jesus vier, eu quero estar com a minha casa restaurada. E eu estou tão atrevido que eu estou tentando o Brasil afora ajudar que outras famílias também sejam restauradas. Talvez até de uma forma egoísta, né? Porque quem sabe eu terei genros e noras também bem criados, e aí os meus netos serão maravilhosos. Serão os mais lindos, com certeza, mas também bem criados, etc, etc. Então, eu não gosto disso não, mas repita comigo aqui. Antes de Elias vir, vai haver uma restauração da família. Captou? Então repita comigo. Antes de Elias vir, vai ter o quê? Pronto. Eu tenho algumas heresias, já comecei isso ontem, né? Vou continuar hoje. Uma outra delas. É legal você ficar na praça gritando que Jesus está voltando, conserte a sua vida, senão você vai para o inferno. Mais do que isso, você precisa trabalhar na restauração da sua casa. Está aqui. Está aqui. Elias virá e vai promover uma restauração familiar. Logo,
Qual é o seu papel na restauração da sua casa? Você é solteiro? Continua batendo a porta da casa? Respondendo grosso para o papai e para a mamãe? Não respeitando os adultos? Puxando o cabelo do irmão caçula? Olha lá, o meu irmão puxava o meu, o que aconteceu? Xingando a vovó? Sendo áspero com a esposa? Não sendo submissa ao marido? Irritando os filhos, exigindo perfeição ao invés de excelência? Qual é a sua parte para que haja uma harmonia, uma restauração da família? Você precisa ter esse comprometimento. Vou trabalhar na restauração da minha casa, apesar daquilo que já aconteceu no passado. Vou trabalhar na restauração para a volta de Jesus. Então isso é profético. Então você gravou. Mateus 17, tem um texto que fala o seguinte, versículo 10. Mas os discípulos o interrogaram: por que dizem, pois, os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? Do que os discípulos estão perguntando? De Malaquias 4. Eles na frente de Jesus falam: quem eram os escribas? Era o STF gospel da época. Eram os detentores da boa, deveria ser, né? Os detentores da boa interpretação da palavra. Então os escribas continuavam falando de Malaquias, só que os discípulos estão na frente de Jesus. Então o que os escribas estão falando não faz sentido, porque o Messias já está aqui. Antes da volta dele tem que haver Elias, o Senhor está aqui, mas Elias nem voltou. Fazia sentido a pergunta deles, não eram tudo de bobo não. E aí Jesus dá uma resposta, que é o seguinte: então Jesus respondeu: de fato Elias virá e restaurará quantas coisas? Todas as coisas. Minha heresia agora tem base bíblica, que é o quê? Restauração da família é restaurar todas as coisas, ponto e pronto. Ele virá e restaurará a família, com a conversão dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. Jesus fala, ele virá sim, e ele vai restaurar todas as coisas. Ei, você cuidar bem da sua casa, cuidar bem do seu marido, cuidar bem da senhora sua esposa, dos seus filhos, honrar seus pais, sua mãe, isso é honroso, e isso é promover algo profético. Ah, eu não faço isso, mas eu prego na rua e estou curando defunto, estou não sei o que lá, estou não sei o que lá. Não vai valer, velho. Não adianta agredir a esposa e sair para levantar defunto no cemitério. Ore com ela, seja carinhoso com ela, o protetor dela. E aí você sai levantando defunto por aí. Boa. Aliás, não vai dar para fazer, né? Porque lá não vou entrar nisso agora. Bom, essa profecia de Malaquias, ela já se cumpriu em parte, e parte vai se cumprir, que o próprio Jesus no outro versículo, nem vou entrar, ele fala, ele já veio, mas o 11 fala que ele virá, vai restaurar todas as coisas. Então eu estou batendo nessa tecla, que para a volta de Jesus, eu preciso ser um grande marido, um grande pai, um homem de Deus lá dentro da minha casa. Porque aqui, eu venho aqui, dou uma lustrada na careca, escolho umas palavras bonitas, faço um trejeito e eu te engano de que é legal. Mas lá eles sabem realmente quem eu sou. Eu consigo te enganar, mas eles eu não consigo, porque todo dia junto. Todo dia junto. Então eles sabem que quando eu deixo cair o negócio no chão, eu não pego, alguém que vai pegar. Que eu só uso a cozinha, mas não ajudo a lavar um prato e um copo. Que isso, que aquilo, que não sei o que lá. E a minha esposa está lá para me servir mesmo, e que bom que ela faz bem o seu papel. Eu posso ter umas atitudes que não colaboram para a restauração da família. Meu querido, você tem a sua família. Às vezes ela não é bem estruturada, às vezes vem de tantas histórias negativas. Ainda assim é a sua família de hoje.
E o nosso Deus é um Deus de restauração. Ele quer restaurar a sua casa. Muita gente fala que o casamento pode ser o início do inferno na terra, ou pode ser o início do céu na terra. Vai depender da decisão de vocês dois. Vamos continuar no pé de guerra? Vamos embora. Quem tiver mais forças, né? Mata o outro primeiro e beleza. Ou eu posso ter uma atitude de beneficiá-la, de tratá-la bem, de cuidar bem dos meus filhos. A minha esposa tem uma atitude que parece que está no DNA dela. Tudo que ela faz, primeiro é para mim. Toda hora, em todo lugar. Não. Qualquer coisa. Se a gente sai numa viagem, de repente a gente vai dormir em algum lugar, não tem mais nada para comer, só tem uma maçã. Ela fala, não, a maçã é sua. Não, esse bife é seu. Isso aqui não sei o que lá. Só tem um cobertor, fica você como cobertor. Sabedor disso, eu posso usufruir disso e falar, realmente eu sou lindão, eu mereço, né? Ou eu tenho que tomar o cuidado e falar, você primeiro. E eu trabalho nisso. Trabalho tanto. Meus filhos eram pequenininhos. Um dia a gente andando de carro pela rua, os três conversando lá atrás, a minha filha falou, lá em casa eles tinham acabado de ouvir uma pregação sobre submissão. Eles falaram, lá em casa quem é submisso é o papai que é submisso à mamãe. Eu assustei, minha esposa assustou. Aí a gente tenta disfarçar. Filha, por quê? Porque o papai fala, nós vamos almoçar fora, a mamãe que decide onde. Vai não sei o que, o papai fala, é do jeito que a mamãe falou e pronto. Eu posso chamar que eu sou bonitão e beleza, ou eu posso honrá-la na frente deles, para que eles a respeitem, como uma mulher de Deus que eu a respeito. Então eu posso usufruir do benefício que ela quer me dar, ou eu posso retribuir. E a minha dica para você é, mesmo que ele ou que ela não faça bem a sua parte, faça a sua. Dê a ele o seu melhor, para que ele ou ela cresça em Deus. Eu não vou atrapalhar meus filhos. Eu falei outro dia para o meu filho, não me tenha como teto, não me tenha como um topo de um homem de Deus. Eu te ajudei, eu te orientei, eu te incentivei, te conduzi até aqui, mas tem outros homens à frente, pode me deixar para trás. João falou isso, não foi? Não sou eu não, é ele. Quem que é você então? Um caniço. Um caniço, por que serve um caniço? Ei, você precisa favorecer o desenvolvimento espiritual das pessoas que estão à sua volta, a começar de dentro de casa. Bom, vamos lá para Deuteronômio. Eu criei um tipo de pregação que eu não consigo pregar se eu não falar de Malaquias e de Deuteronômio. Então eu fiquei falando hoje cedo, não sei que hora, que eu chegaria aqui, e eu estou chegando nesses dois trechos. Aliás, quando eu vejo alguém pedindo para abrir Deuteronômio, que vai pregar Deuteronômio, eu fico meio enciumado, eu falo, pegando o meu texto, a minha passagem, eu que prego, eu que sei. Recentemente, mês passado, eu fui pregar no Encontro de Homens, lá no Paraná. Aí na sexta noite eu preguei em Londrina, uma igreja enorme, eles têm 30 mil metros no centro da cidade, assim, o terreno deles, não sei quantas construções, um negócio gigantesco. E aí eu falei isso, que, aliás, quando vocês virem alguém pedindo para pregar Deuteronômio 6, pode ficar bravo, porque é o meu texto, o outro não pode falar, brinquei. No outro dia, nós fomos numa cidade vizinha, chamada Cianorte, era um encontro de homens o dia todo. Uns 2 pregadores, abrem Deuteronômio 6, e os caras começam a pregar. Rapaz, e pregam tão bem assim, muito melhor do que eu, aí nem deu para ficar bravo, não sou mais dono do texto. Deuteronômio 6, é uma passagem que o próprio Jesus resumiu o Primeiro Testamento num versículo que aqui está. Deuteronômio 6, versículo 4.
Vamos começar do versículo 1, para eu dar uma ênfase aqui no 2 também. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que te mandou o Senhor teu Deus, se te ensinassem, para que os cumprisses na terra a que passas para possuir, para que temas ao Senhor teu Deus. Para que são os estatutos? Para você temer ao Senhor, mas não é só você não. E guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu, teu filho e o filho do teu filho. Queridão, você está construindo um legado. Você pode não pensar, não construir, mas está construindo. Querendo ou não querendo, tem um legado aí sendo feito. Tu, teu filho e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que os teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires, para que bem te suceda e muito te multipliques na terra que emana leite e mel, como te disse o Senhor teu Deus e Deus de teus pais. 4. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas portas. O tempo todo, ao deitar, ao levantar, indo pelo caminho, o tempo todo, é para você inculcar essas palavras no coração do teu filho. Quais palavras? Pode ser todas as palavras de Moisés, os 600 e poucos mandamentos que tem na lei judaica, ou pode ser o único mandamento. Põe aí por favor o versículo 5. Ou pode ser esse único mandamento: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, toda a tua força. Isso aqui é muito sério. E daí no próximo versículo ele fala: essas palavras estarão no teu coração. Essas palavras aqui, se você quiser resumir, como eu gosto, em vez de buscar os 600 mandamentos, eu fico só nesse versículo 5. Ele fala, no versículo 6, ele fala: essas palavras estarão no teu coração, daí tu as inculcarás a teus filhos. Por que eu não inculco então no coração do meu filho? Para que ele ame a Deus de todo o coração. Porque o meu coração não é 100% dele. O meu coração é do meu carro, da minha promoção, do Corinthians, do Atlético Mineiro, da minha família que eu idolatro, da calota do carro que não pode ralar, senão dá divórcio, de tantas outras coisas que eu ponho no meu coração, e daí o meu coração não é totalmente dele. Então, para você criar um filho apaixonado por Jesus, primeiro eu tenho que fazer um check-up, um scanner, uma tomografia magnética, ressonância magnética. Deus, sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho que não te pertence, para daí eu inculcar. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, toda a tua força. Aqui não tem entendimento. Entendimento foram os próprios escribas que colocaram lá no Novo Testamento, ou no Segundo Testamento. Mas aqui ele para em força. O que é força? O que é torcer para um time de futebol? Torcer não é gastar força? Logo, na minha teologia, torcer para o time de futebol está fora desse versículo, está atrapalhando. Porque eu vou torcer, e ele está falando, não, toda a força é dele. Ah, mas eu vou torcer para o time, vou gastar um pouco de força aqui. Para quê? Quem aqui torce para um time de futebol e foi o seu pai que ensinou? Levanta a mão. Nossa, que bom, muita gente nova, então dá tempo ainda. Ligue para o seu pai hoje e fala para ele: pai, o senhor está perdoado. O senhor fez isso comigo porque estava no seu coração, eu entendo. O senhor está perdoado porque não sabia o que estava fazendo. Não foi assim que Estevão falou contra os apedrejadores?
Não lhes impute esse pecado, eles não sabem o que estão fazendo. Então, não condene o seu pai, não mande para o inferno, o perdoe. Fala: pai, o senhor está perdoado. E se você continuou com essa praga para o seu filho, acorde ele quando você chegar em casa. Fala: filho, papai errou. O papai colocou algo no seu coração que não deveria, porque o menino está apaixonado no Corinthians, está apaixonado no Flamengo. Você ensinou, mas é que você não tinha lido ainda Deuteronômio 6, né? Aí ensinou o filho a se apaixonar por um time, e o menino fica beijando esse símbolo por aí na rua, e briga com os coleguinhas quando fala que o time dele é ruim. Chama ele e peça perdão para ele. Fala: filho, perdão, papai errou, e eu também estou arrependido, e eu estou aqui com a camisa do time que eu comprei, e eu vou tacar fogo na minha hoje. Pegue a sua lá também, que o vovô te deu, e nós vamos fazer uma fogueira só, pedir perdão para Deus, pois eu acho que ainda há perdão pelo nosso pecado. Quem vai fazer? Gente, eu nunca encontrei ninguém que topa. Você está vendo que é sério? Que existe uma parte do meu coração que continua daqueles caras. Eu encontrei um homem só que queimou, não porque eu pedi. Quando eu cheguei, ele já tinha queimado. Um pastor aqui em Bauru. Era um dia inteiro um encontro de homens lá, e quando eu falando disso, falando do time de futebol, na hora do almoço ele falou: meu amigo, esse pastor. Ele falou: cara, eu percebi essa idolatria no meu coração. Com o Corinthians, claro, né? Aí ele falou: um dia eu pus fogo lá na churrasqueira, peguei a minha camisa, queimei e falei: estou liberto, nunca mais eu vou atrás dessa porcariada. E se converteu mesmo. Eu falo isso e lá na fora as pessoas: viu, mas fala aí, que time que você torce? Você não está entendendo a parada. Não devo gastar meu coração com isso. Não sou santo. Não é do Corinthians, mas é de tantas outras coisas que eu não vou revelar meu pecado na sua frente. Mas o seu é mais escancarado e é permitido, não sei por quem. O seu coração tem que ser dele. Se essa é a praga, fala: parou, não vou mais passar isso para os meus filhos. Sabe Arão, quando a praga estava vindo matando, e ele pegou incenso e ficou lá balançando e falou: daqui não passa. Eu não ficaria ali perto não, vai que dá furo, né? A praga matou até ali, caiu no pé dele e depois não matou mais. Então pare a praga. Eu fui na formatura do meu filho lá na Epicária, em Barbacena, na escola da aeronáutica, e no culto de formatura eu fui convidado para dar a palavra no culto evangélico, porque tinha 3 cultos: espírita, católica e cristão evangélico. E aí terminou tudo lá, o capitão me chamou, capitão capelão. Falou: me explica uma coisa, como é que o seu filho é o capitão do time de futebol aqui da escola, camisa 10, e não torce para ninguém? Falei: pois é, joga bola não tem problema, se exercitar não tem problema, relacionar não tem problema, idolatrar um time, na minha teologia, é problema. Estou te falando um detalhe, que o meu coração pode estar envolvido, mas o seu coração, como foi dito hoje de manhã, pode estar envolvido com o quê? Qual é a idolatria que tem aí? Isso precisa ser removido. E de manhã eu li o texto que está lá em 2 Reis 17:33. Temiam ao Senhor e serviam aos outros deuses. Para eu ter uma família para Deus, meu coração tem que ser íntegro. Tem uma passagem Nossa, a criançada está brigando com os gatos. Deve ser. Ah lá, não é. Quando Davi está para morrer, ele chama o filho dele. Achei. 1 Crônicas, capítulo 28. Davi está para morrer. Ele chama o filho dele, Salomão, e ele fala o seguinte. 28:9. Tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai. Algumas versões diz: tu, meu filho Salomão, venha e conheça o Deus de teu pai.
Tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai e serve-o de coração íntegro e alma voluntária. Lá na frente a gente acha bonito que Deus aparece para Salomão e aquilo é o mais próximo de um gênio da lâmpada mágica, né? Pode pedir, eu vou te dar. E aí Salomão pediu sabedoria. Você acha que se ele não fosse sábio, ele pedia sabedoria? Ele só pediu sabedoria porque ele era sábio. E porque ele já tinha essa pré-sabedoria? Porque o pai dele ensinou: venha cá, conhece o Deus de teu pai e serve-o de coração íntegro. O seu filho pode servir o Deus que você serve? Que Deus você tem servido? Porque eu temo a Deus, mas eu posso servir outros deuses no meu coração. Não é legal de dizer isso, não é legal de ouvir, mas nós precisamos retomar alguns ângulos aqui na nossa trajetória e colocar o nosso trem no trilho, porque senão eu posso brincar de ser crente, como eu já li cedo: temiam a Deus e serviam outros deuses. Eu temo a Deus, eu não estou matando toda hora, não estou vendendo droga, não fico adulterando toda hora. Existe um certo equilíbrio, mas o meu coração não é totalmente dele, e isso me pesa. Temiam ao Senhor e serviam a outros deuses. Quais são os deuses que você serve? Encontrei um casal uma vez que o cara, ele tinha um negócio pelas calotas do carro. A mulher parava o carro 2 metros longe da guia, porque se ralasse a calota, ele cortaria a jugular dela. Mas era tamanha a neura em cima da calota, que certa data ela atravessou uma rua que não podia. Um carro veio e deu no meio do carro dela. O carro dela virou um V, entortou o chassi. Ela desceu correndo para ver as calotas. Falei: que bom. Tudo ia jogar fora, menos as calotas. O coração está na calota. O coração está no banco do carro, que não pode comer uma pipoca. Não precisa ser relaxado, mas também não precisa ter uma neura de que não pode usar isso, não pode usar aquilo e tantas outras coisas que nós colocamos no nosso coração. E hoje existe um tal de: qual é o seu sonho? Qual é o seu sonho de consumo? Se dê de presente, você é especial. Uma vez eu entrei na loja de carro e eu queria comprar um carro novo. E eu entrei lá na loja e eu morava num condomínio e a vendedora morava no mesmo condomínio e ela me atendeu para papá, e eu estava meio assim: compro, eu não sei, com dó de gastar o dinheiro num carro zero, sabe? Parece que era muita superficialidade, assim. Não precisa ser como eu, não. Aí a moça, naquela tentativa de venda, ela falou: mas compre, você trabalha tanto, se gasta tanto, se dê de presente, você merece. Eu falei: puxa, é isso mesmo que eu precisava ouvir. Tchau, fui embora sem um carro. Eu não mereço, eu não vou me dar de presente, eu não posso ter essa noção no meu coração de que eu mereço, é para mim, me presentei. Fui embora e não comprei. Eu não posso ter essa vida de que eu mereço. Meu coração é enganoso. E quando o meu coração passa a me valorizar, eu passo a me idolatrar. E como eu já falei cedo, idolatria não é ficar beijando um santinho lá. Idolatria é fazer a sua vontade. Por isso que pai não pode deixar a criança crescer fazendo a sua vontade. Tem que fazer a vontade do papai e da mamãe, ponto e acabou. Ele não entende, não precisa. Ele só precisa obedecer. Ponto. Ele não precisa entender o princípio. Ele vai crescendo, depois você deu o princípio. Por que não pode cuspir no vovô? Por que não pode jogar comida na rua? Por que tem que obedecer? Depois ele entende. Primeiro obedece, depois entende. Ele vai crescendo, deu motivo moral, porque daquela exigência, porque daquela lei. Mas até lá é só obedecer. Meu coração precisa voltar para ele, ser totalmente dele. Deixa eu ler um pedaço para você. Não iria ler, mas quero ler.
Final do livro de Gênesis, lá no capítulo 47. Deixa eu dar o contexto primeiro. Final de Gênesis, Jacó vai morrer e José também vai morrer. Quem que era José nessa data? Governador do mundo, porque o mundo passou fome. As pessoas vinham para o Egito, que José governava, e diziam: ó, já te dei a fazenda, o gado, já dei tudo, agora toma o meu corpo, me pegue como escravo e só me dê comida. Então José mandava no mundo. Era mais ou menos o que o Trump quer fazer hoje, ou o que o Lula quer fazer no mundo, né, coitado? Não vai nem na cara. Desculpa. É que às vezes escapole a marcha. Então José mandava no mundo. E o pai dele era Jacó. E Jacó, perto de morrer, imagino eu, que já que o filho mandava em tudo e em todos, ele podia falar: Zezinho, faça um jazigo para mim, revestido de esmeraldas. Quando o homem for lá na lua, de lá da lua ele vai ver meu jazigo, de tão bonito. Ou faça uma pirâmide revestida de ouro, porque ele podia. Todo mundo passando fome. E Jacó não. Jacó comia picanha, filé mignon e galinhada com piqui toda semana. Ele estava no bem bom. Piqui vem do Goiás, viu? Vocês não conhecem o negócio, né? Tem goiano aqui não? Pô, precisa evangelizar mais, hein? Só tem um goiano aqui, gente. Por isso que está devagar. A graça de Deus precisa aumentar nesse lugar aí. E daí Jacó não pediu um jazigo de esmeraldas, não pediu uma pirâmide revestida de ouro, porque ele podia fazê-lo. O que ele pediu? Vamos ver. 47, 29. Aproximando-se, pois, o tempo da morte de Israel, chamou José seu filho e lhe disse: se agora achei mercê a tua presença, rogo-te. Ele fala a primeira vez: rogo-te que ponhas a mão debaixo da minha coxa e uses comigo de beneficência e de verdade. Rogo-te, segunda vez, que não me enterres no Egito. Nós estamos mandando nesse negócio aqui, mas não me enterre aqui. 30. Porém que eu jaza com meus pais, por isso me levarás do Egito e me enterrarás no lugar de sepultura deles. Respondeu José: farei segundo a sua palavra. 31. Então lhe disse Jacó: jura-me. E ele jurou-lhe, e Israel se inclinou sobre a cabeceira da cama. Então ele fez o filho jurar 3 vezes: rogo-te, rogo-te, jura, juro. O que ele estava falando para José? Não é aqui não, cara. Ok que você está dominando, ok que você está andando de carrão bonito, ok que você tem o celular de última geração, está influente, manda em tudo e em todos, mas não é aqui. Deus tem um lugar para nós. Começou com o vovô, que passou para o meu pai, que passou para mim e que vai passar para você, mas não é aqui. Então quando eu morrer, me leve lá. Vou levar. Não, eu quero que você jure. Está jurado, pai, eu vou levar. Então beleza, posso morrer tranquilo. Ele morreu e José pranteou tantos dias ali no Egito e depois levou para fora do Egito e sepultou o pai no lugar que Deus deu para o avô dele, porque não era ali. Ele sabia: aqui está bom, Zé, a gente está vivendo bem, nós estamos no primeiro mundo, somos influentes, mandamos em tudo, mas não é aqui, prefiro aquele monte de areia lá fora. José levou. E a história não acaba aí. Capítulo 50, versículo 24, para ganhar tempo. Disse José a seus irmãos: eu morro, porém Deus certamente vos visitará e vos fará subir dessa terra para a terra que jurou dar a Abraão, Isaque e a Jacó. José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitará e fareis transportar os meus ossos daqui. Olha que coisa linda. Ele aprendeu isso com quem? Com o pai dele. Hoje, para quem estava à tarde aí, viu que eu li um texto daquilo que os meus filhos aprenderam comigo, de ficar preocupado com as coisas desse mundo. José aprendeu com o pai o quê? Não é aqui.
pai já estava morto, agora ele chamou as outras pessoas e falou: olha, Deus vai visitar, e ele vai nos levar lá para a terra que ele prometeu, para o bisavô, para o vovô, para o papai, prometeu para mim e é para a nossa terra, para a nossa descendência. Quando vocês forem, levem os meus ossos daqui. Beleza. Quase 400 anos depois, aparece Moisés, 10 pragas acontecendo, o Egito, uma catástrofe, um caos lascado. Na última noite, um churrascão, que foi a primeira Páscoa, comer a Páscoa de lombos cingidos, os egípcios empurrando os hebreus para fora, e naquele tumulto, Moisés sai, e a Bíblia diz que ele levava consigo 600 mil homens, capazes de desempenhar a espada. E além dos 600 mil homens, a Bíblia tem um capricho de dizer o que mais Moisés levava, que não eram as fotos das crianças, o notebook com todas as histórias das coisas, o registro das casas que ele tinha, o pendrive de não sei o que, a escritura da casa, a chave do carro. Não, levou consigo 600 mil homens e mais um item, que está no versículo Êxodo 13, 19. Também levou Moisés consigo os ossos de José, pois havia se feito os filhos de Israel jurarem solenemente, dizendo para o papá. Naquele tumulto, Moisés teve o capricho, 400 anos depois, cara, de pegar um saco de osso, pôr nas costas e levar isso embora. E Faraó vem atrás e vai ter que atravessar o Mar Vermelho e um monte de porcariadas, e os ossos nas costas de alguém. Lá no final do livro de Josué, pode abrir no último capítulo 24, versículo 32. Os ossos de José que os filhos de Israel trouxeram do Egito, enterraram-nos em Siquém, naquela parte do campo que Jacó comprara aos filhos de Amor. Então, não estou inventando. José morre, quase 400 anos depois aparece Moisés, 10 pragas. Moisés sai do Egito com 600 mil homens, tinha as mulheres também, claro, e a alçada nas costas. Depois de rodar 40 anos no deserto, 40 anos eles enterraram os ossos, ou seja, aqueles ossos ficaram rodando 40 anos nas costas de alguém. Suponho eu que havia um revezamento, cada mês era uma tribo, sei lá, alguma coisa assim. Está escrito, saiu do Egito e foi enterrado lá, na terra de que Jacó queria. José foi enterrado. E o que aconteceu nesses 40 anos? Eu tive revelação, ou invenção, do jeito que você preferir. Alguém estava com a sacolinha do supermercado nas costas, com a alçada de José. Chegava um garoto. Que é isso aí, tio? Você já tirou fotos? Quer tirar mais umas? Não. Que é isso aí, tio? Os ossos de José. Quem é José? José era governador da terra que os seus pais viviam, porque esse garoto nasceu num deserto. Ele era governador lá, mandava em tudo e em todos, mas ele sabia que para onde estamos indo é o lugar da promessa de Deus. Ele falou: não deixe os meus ossos aqui, leve os meus ossos, eu quero participar, nem que seja só ossada. E esses ossos aqui são dele. Nossa, tio, deixa eu carregar esses ossos aí também. Quantos anos você tem? 8, não pode, só a partir de 10. Tudo isso é revelação, tá? Não está escrito. O garoto fazia 10 anos, ele corria lá: tio, hoje é meu dia. Botava os ossos nas costas e carregava, de peito aberto, feliz, chorando. Eu estou indo para uma terra boa, terra que Deus deu, é a terra que foi para Abraão, para Isaac, para Jacó. Eu estou levando os ossos de José, eu quero chegar nessa terra. Já estou com meu canudinho no bolso, porque diz que lá manda leite e mel. Eu vou mamar leite e mel no pé da árvore, esse lugar é muito bom. Deus deu, é muito melhor do que o Egito, com tudo que tinha no Egito. José mandava, mas ele sabia, não é que não, é lá. Você está percebendo que os ossos de José injetavam mais fé na geração do que eu hoje, com todos os meus pulmões bonitos?
porque ele estava dizendo, não é aqui, e eu com toda a minha beleza, com esse pulmão funcionando, eu estou amando aqui. Eu amo até o Corinthians, eu amo o meu carro, eu amo o prestígio que eu tenho, a minha conta bancária, a minha casa bonita, e nada disso é exatamente pecado, só que o meu coração está dilacerado, dividido, parte para cá, parte para lá, parte para cá, e uma boa parte para Deus. Ei, eu passei uma tarde com o seu John Walker, uma semana, toda a tarde com o seu John Walker, eu tinha 20 anos de idade. Eu estava visitando meus pais em Rubiataba, eu já morava aqui em São Paulo naquela data. Falei, seu João, eu vou estar aqui toda semana, eu posso vir aqui todo dia bater um papo com o senhor? Claro, ele gostava de mim, pode vir. E cada tarde ele teve uma conversa comigo. E uma tarde ele falou, hoje nós vamos conversar de um assunto muito sério. Quase tudo não é tudo. Tudo tem que estar no altar. E passamos uma tarde conversando sobre isso, que quase tudo não é tudo. Por isso hoje de manhã a Amanda subiu e trouxe um recado para nós. Tem algo faltando ainda. Tem algo que está de fora. É no altar. Então eu preciso trazer para o altar. E os ossos de José injetavam mais fé, porque ele não queria o melhor da terra, ele queria o melhor daquela terra. Hoje o meu filho não está buscando o melhor daquela terra, porque ele aprendeu comigo. Vamos nos beneficiar disso daqui. Para criarmos filhos para Deus, o meu coração tem que estar lá e não aqui. Ei, para termos uma geração que vai dizer, Maranata, vem Senhor Jesus, nós precisamos de pais que mudem radicalmente o seu estilo de vida. Radicalmente. Ter o melhor das duas canoas não dá certo. Pedro, quando no segundo milagre de encher as redes, ele percebeu, falou, é o mestre. Ele deixou os colegas com a rede e falou, se vira. Não está escrito isso também não, mas a atitude dele mostra, é ele. Pulou na água de madrugadinha e correu para Jesus, porque ele queria Jesus. E aí Jesus tem uma conversa tão excelente com ele em João 21. Você me ama? Você me ama? Você me ama? Então bora trabalhar, cara, apacenta, cuida. Ele deixou a rede, deixou os barcos. Pela segunda vez, ele já tinha deixado lá atrás, vem, me segue. Pedro tinha uma empresa de pescaria, sei lá o quê. Deixou, foi seguir. Ele queria Jesus, tanto queria, e Jesus jogava com isso. Quando Jesus estava lavando os pés dos discípulos, Pedro, ou mais crente, ou mais gospel, não faltava um culto, frequentava a escola dominical, ele já estava, o meu não, esses carinha aí nem sabem o que está acontecendo, imagine, o Messias, o meu não vai lavar. Quando chegou, não, o meu não, eu sou crente bom, eu entendo das coisas, o meu não lava. Pedro ensinava a religião para Jesus, você entende? Ele ensinou para o anjo. Pedro, Jesus não discutiu, falou, se eu não lavar, você não tem parte, cara, você está fora, porque pegou o coração dele, porque mesmo com aquele ímpeto, com aquela vontade, ele tinha um desejo no coração, eu quero estar com Jesus. Pedro, se eu não lavar, você está fora. Então não só o pé, a cabeça, lava tudo. Ele era guloso demais, ele era fominha de Deus, ele queria estar. É um fantasma, não sou eu, se é mesmo o Senhor, me ordene que eu vá estar com o Senhor, venha. Jesus dava corda para o devaneio de Pedro, sabe, sossega aí Pedrão, que eu já estou, não, venha bonitão, e ele foi, a gente ri que ele afogou, você já andou sobre as águas? Ele andou, bolufas, ele queria Deus. Não é tão simples, porque depois já de quase 3 anos andando com Jesus, Jesus falou o que para ele? Quando você se converter,
estou na igreja, já dou dízimo, venho todo dia aqui, ajudo o pastor, limpo as cadeiras. Quando você se converter, vai ser diferente. Se Jesus falou isso para Pedro, andando todo dia com ele durante 3 anos, você acha que vindo uma vez por semana aqui por 1 hora, resolve o meu coração? Nós somos cristãos, mas o nosso coração está dividido em vários amores. Não vou ler para você, mas tem todo um trecho de Oséias, que Deus falou: quando você ainda era menina, peguei você para cuidar, e você buscou outros amores, você se prostituiu com outros homens. Meus irmãos, o meu coração é prostituto, sabe? Ele busca outras alegrias. Eu estou de olho nessa terra, no melhor dessa terra. Não estou nem como Jacó e muito longe de ser como José. Se eu tivesse o cargo de José, teria uma pirâmide minha até hoje aí, com certeza. Não quero não, leve lá. E José injetou fé no coração de uma nova geração só pelos seus ossos. Algo precisa acontecer no nosso coração. Para que tudo isso? Para que tenhamos uma família voltada 100% para Deus. Jacó construiu um legado. Quem era Jacó? Um malandro, um malandrão, roubou do irmão, conseguiu enganar Labão. Você tem noção? Labão era trapaceiro, ele conseguiu dar rasteira em Labão. O cara era bom, mas ele queria Deus. Queria Deus. Ô lindão, não quero condenar você pelos seus erros. Quero injetar mais fé no seu coração, de querer ter uma família para Deus. E para isso o meu coração tem que ser dele, não das outras coisas. Daí sim nós vamos voltar para Malaquias e falar: nós somos de Deus. E quem sabe, aproveitando que está em Josué aí, o último capítulo também, no versículo 15. Quem que era Josué? Josué, o maior guerreiro da Bíblia. Possivelmente, eu não fiz as contas, mas possivelmente o homem que mais matou na Bíblia foi Josué. Porque quando ele entrou, ele foi matando tudo e todos. Então Josué não era um poeta. Ele não era um cara de humanas, de ficar refletindo sobre as nuvens e as flores. Ele era um guerreiro. Guerreiro não é de humanas não, velho. Guerreiro, o bicho é bravo. Aqui o sistema é bruto. José escreveu um negócio que a gente pensa que foi um poeta que escreveu. O que ele escreveu? Versículo 15. Porém, o cara era guerreiro. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje, ele fala, a quem servais? Se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais? Eu e a minha casa não vamos fazer isso aí não. Nós vamos servir ao Senhor. Não é um poeta, que bonitinho, eu e a minha casa, e coraçãozinho, florzinha deserta. Não, é um guerreiro, está com espada na mão, cheio de sangue nas unhas. Eu não. Vocês querem? Vão, se lasquem, quebra a cara. É que o cara não escreveu tudo isso, mas foi tudo isso que ele falou. Vocês vão se lascar, vocês vão quebrar a cara. Mas eu não. Eu e toda a minha descendência aqui, ó, meus filhos, meus netos e bisnetos, nós somos de Deus e vamos seguir a Deus e vamos continuar com Deus, mesmo que custe a vida. Mesmo que custe a vida. Mas ele queria Deus. Nós precisamos de homens como Josué, como Pedro, como José, que o coração é dele. Aí nós vamos voltar para Malaquias e vamos dizer: há uma restauração em casa. O meu filho é de Deus.